E segundo dados do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, no período do Carnaval, normalmente há um aumento de aproximadamente 20% nos casos aí de violência sexual contra as mulheres. E esse é um dos assuntos agora aqui no Jornal do Meio-Dia, com a defensora pública do Núcleo de Defesa da Mulher de Cuiabá, Rosana Leite. Boa tarde, defensora. Boa tarde. Para esse período aí, tem muitos casos aí de violência contra a mulher, mas especificamente para esse período aqui, qual a orientação? A orientação é que se brinque o carnaval com alegria, né? Que não se ofendam as mulheres como outrora nós acompanhamos. Antigamente, Lúcio, eu me lembro que os pais, as mães ficavam preocupados quando as meninas tinham a possibilidade de estarem aglomerados de pessoas. Cuidado, porque os homens às vezes são atrevidos. Então, tudo isso fez crescer a cultura do estupro no Brasil e no mundo. Então, através da cultura do estupro, as mulheres foram sempre abusadas sexualmente, nunca tiveram o direito de ir e vir, tal como o homem sempre teve. Então, uma lei importante que surgiu em 2018 foi a lei da importunação sexual, acrescentando ao artigo penal, ao Código Penal, o artigo 215-A, que diz que importunar alguém sexualmente, satisfazer o seu desejo sexual, a sua lascívia, sem o consentimento de outra pessoa, hoje é crime. E é um crime de médio potencial ofensivo, com reclusão de 1 a 5 anos. Então, hoje nós temos a possibilidade de condenar esses agressores, essas pessoas que realmente tiram a alegria das mulheres nos carnavais e em outros lugares de aglomerados também de populares. Nesses casos de orientação aí para a mulher, qual a orientação específica para elas quando elas se sentirem importunadas? Se elas se sentirem importunadas, em primeiro lugar, elas estarão num local de aglomerado de pessoas. Não se calem, gritem, mostrem que aquele agressor está próximo, até para que tenhamos testemunha, até para que ela tenha aquelas testemunhas de que ela está sendo agredida sexualmente, na sua liberdade sexual naquele momento. Então, ela tem que buscar as testemunhas à volta, mostrar, fazer gestos de que ela está sendo incomodada naquele momento. Às vezes ela fica com medo, mas é muito importante que ela tome ação, porque o agressor dos delitos sexuais, ele só para quando ele encontra um freio. E esse freio é o poder público, é o sistema de justiça. Então, as mulheres precisam sim denunciar esses agressores, fazer com que as pessoas que estejam à volta possam ajudar naquele momento. Quais os limites que existem aí? Os limites no caso da importunação? Olha, um esbarrão, na verdade a importunação é a vontade de satisfazer o seu desejo. Então tem aquela, a vontade, é o dolo que nós falamos na linguagem jurídica. Então tem que ter a vontade do agressor. Um esbarrão, sem maldade, sem malícia, não configura uma importunação. Mas quando nós falamos de um beijo forçado, por isso que tem a campanha Não é Não, que foi tão difundida pelas mulheres e todos os anos no carnaval se difunde novamente. Não é não. Quando a mulher falar não, respeite essa vontade, porque a importunação sexual também é um delito que veio para a legislação brasileira como um delito subsidiário. Quer dizer, primeiro irá se averiguar se não se trata de estupro, de um delito mais grave, para depois que o delito de estupro é grave, com pena mínima de 6 anos, e a sociedade abomina. É claro que a sociedade abomina qualquer crime, mas tem alguns que são muito mais abomináveis, tal como o estupro. Então, primeiro se olhará se não é um crime mais grave para se configurar na importunação sexual. Aqui em Cuiabá, o Núcleo de Defesa da Mulher vai fazer algum trabalho específico em relação a isso no período de carnaval? Neste carnaval não, nós fazemos as orientações, qualquer dúvida que as mulheres, desse ano nós não estamos fazendo uma campanha específica, mas é claro que é um objetivo no Núcleo de Defesa da Mulher da Defensoria, enfrentar qualquer violência contra a mulher, combater todos os dias, a qualquer segundo, nós estamos sempre combatendo, enfrentando essas violências que possam acontecer. E os casos de violência contra a mulher continuam só aumentando, continuam só aumentando. E o delito de importunação sexual ele surgiu em 2018. Nós tivemos um acréscimo imenso em 2019. Então, e as violências contra a mulher, elas estão aumentando. Eu reputo, Lúcio, que não houve aumento real.
a violência ainda é a mesma, ela sempre aconteceu, mas as mulheres hoje possuem meios de enfrentar essa violência com núcleos de defesa da mulher, com delegacias especializadas, promotorias especializadas, varas especializadas dentro do Poder Judiciário. Então, em vários lugares hoje se enfrenta a violência contra a mulher e as mulheres estão entendendo que a Lei Maria da Penha, por exemplo, é eficaz, que os crimes de delitos sexuais são eficazes. Agora, esse sentimento aí da sociedade de que os casos de violência contra a mulher aumentaram é porque sempre se noticia, tem se noticiado muito mais casos consumados dessa violência. Sim, sim. E tem muita coisa escondida ainda. Tem muita coisa escondida. Quando se fala de delitos sexuais, por exemplo, apenas 10% aparece. Nós temos 90% escondidos em algum lugar. E por que aqueles não aparecem, defensora? Por vários motivos, pelo medo, pelo temor do agressor, pela vergonha de se expor, pela falta de acreditar no poder público, nas leis. Então, eu queria deixar bem claro para a sociedade que toda e qualquer violência deve ser extirpada, deve ser enfrentada, deve ser combatida. Então, quando a pessoa se sente humilhada, agredida, constrangida, busque lavrar um boletim de ocorrência. Busque lavrar esse boletim de ocorrência para frear esse agressor, essa agressora. Mas quando nós falamos de violência contra a mulher, o agressor de violência contra a mulher, ele só para quando ele encontra de fato um freio. Nesses casos mais graves aí, a mulher às vezes resiste em fazer essa denúncia com receio de se expor publicamente. O ano passado, houve uma divulgação pelo Data Senado dos casos de violência doméstica contra a mulher, o porquê ainda que tantas mulheres sofrem dentro de casa e não lavram o boletim. E a resposta foi absurda, medo do agressor. Quer dizer, elas têm medo de lavrar um boletim de ocorrência no caso de violência doméstica e familiar e que essa violência se torne ainda maior, de não receber a proteção almejada. Mas a Lei Maria da Penha, ela veio justamente para essa proteção, para que as mulheres deixassem de ficar reféns da violência. Quando se fala em Lei Maria da Penha, da violência doméstica e familiar, que realmente é uma violência muito grave, porque o agressor ele conhece os passos da mulher. Então, ela se sentirá sim protegida, mas nós precisamos saber o que se passa dentro de casa, dentro da casa dessa mulher, para poder ajudar a sair do ciclo de violência. A senhora fala em proteção. A pergunta é a seguinte: essas medidas protetivas, elas têm funcionado como deveriam funcionar ou não? Como eu já te falei uma vez, Lúcio, nós vivemos num país e num estado que não basta gritar polícia e encontrar a polícia aos pés. Nós temos uma patrulha Maria da Penha hoje, em Cuiabá, na região metropolitana, que está tentando se expandir para o estado inteiro. Então, a medida protetiva, ela tem que ser eficaz, para que a mulher venha acreditar. Ela lavra um boletim de ocorrência, pede a medida protetiva. Nós não temos como estar em todos os lugares e ela é uma presa fácil do agressor. O agressor conhece a rotina dessa mulher, por isso é tão grave a violência doméstica e familiar. Então, se a medida protetiva não estiver sendo cumprida, ela tem que nos procurar imediatamente para que façamos que a Lei Maria da Penha seja eficaz, com o botão do pânico, com a prisão do agressor, mas de qualquer forma para garantir a integridade física da vítima, seus familiares e amigos. Porque ocorre aí, já se noticiou muito isso, mulheres com medidas protetivas Sim. que acabam sofrendo violência. A medida protetiva é um papel que ela recebe, diz você está protegida, e o agressor recebe outro papel, diz você não pode se aproximar. Mas é um papel. É eficaz? É eficaz. Mas nós temos que fazer essa eficácia, nós temos que fazer, porque tem alguns homens que não respeitam esse papel. Eles não respeitam uma decisão judicial. Então, nós temos que fazer com que haja essa eficácia. Se houver necessidade do botão do pânico, se houver necessidade da prisão do agressor, se houver necessidade da patrulha Maria da Penha, hoje nós temos várias formas de fazer com que a Lei Maria da Penha seja eficaz para que a mulher seja de fato protegida. E a violência sexual, né? E a violência contra as mulheres, de uma maneira geral, ela não acontece no horário comercial. Não certo? Acontece. É isso? E aí é o seguinte... final de semana, noite... Onde mais acontece? Tem estrutura para atender? Não temos uma delegacia 24 horas. Isso é uma promessa do atual governo do estado, que nós teremos, começando por Cuiabá, uma delegacia 24 horas. Precisamos sim. Somos referência dentro do sistema de justiça. E não só aqui. Sim, precisamos em todos os lugares, mas temos que começar pela capital. Então, precisamos sim. Temos casos de mulheres que nos procuram e dizem, doutora, não fomos atendidas como gostaríamos.
finais de semana, porque essas pessoas não são capacitadas para entender o que é violência contra a mulher, o que é uma violência doméstica, por que a mulher volta várias vezes, vai e volta várias vezes à delegacia. Então, nós precisamos sim dessa delegacia 24 horas para atender o gênero a qualquer horário. É o crime que mais acontece. Defensora, muito obrigado pela presença e pelas informações da senhora aqui no Jornal do Meio-Dia. Eu é que agradeço. O Núcleo de Defesa da Mulher está à disposição da sociedade.